Olá, hoje na Torcida abre espaço para um assunto que precisa ser discutido, o racismo. Em pleno mês da consciência negra, a gente vê novamente casos de preconceito racial virando manchete. Vamos falar sobre a discriminação no esporte, mas também de solidariedade, uma verdadeira maratona do bem. O programa está só começando, fique com a gente. Nos últimos dias, a gente voltou a ver casos de racismo se repetindo nos estádios mundo afora. Insultos ao atleta Tyson e a agressão verbal contra um segurança no Mineirão são uns exemplos recentes da intolerância racial que cercam o esporte há séculos. A equipe do Globoesporte.com passou 6 meses ouvindo atletas e treinadores negros de 60 clubes das séries A, B e C. Com esse levantamento, produziu uma relação dos casos de preconceito nos estádios. Somente nesta temporada, a FIFA e a CBF criaram protocolos relacionados a casos discriminatórios. Mas há anos, preconceito está presente no meio esportivo. Em 1914, Carlos Alberto tinha por hábito passar pó de arroz no corpo para disfarçar a pele parda. Nem mesmo o maior atleta do esporte, Edson Arantes do Nascimento, passou ileso. Antes de se tornar o nome que encantou os gramados do mundo, era chamado de gasolina, alemão e crioulo. Uma das vozes mais ativas contra o racismo no futebol nacional, o técnico do Bahia, Roger Machado, acredita que a naturalização do preconceito e a falta de oportunidades para que negros possam assumir cargos de liderança são dois fatores que contribuem para o problema. À medida que a gente tem mais de 50% da população negra, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que refletir e se questionar, né? Se não há preconceito no Brasil, né? Por que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Né? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que os menores salários entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que entre as mulheres, por que quem mais morre são as mulheres negras? A fala do treinador é um reflexo de um país em que 12,8% dos negros chegam ao ensino superior, segundo o IBGE. Número ainda mais alarmante quando vemos que apenas 6,3% dos cargos de gerência nas grandes empresas são ocupados por pessoas de pele negra, de acordo com o Instituto Ethos. Dados do IBGE mostram ainda que brancos recebem salários 72,5% mais altos que negros. O levantamento do Globoesporte.com estima que nos estádios 63% das ofensas partem da torcida adversária, 39% dos jogadores pedem punição aos agressores. Algumas iniciativas demonstram a preocupação dos clubes com esses casos. Vasco, Bahia, Grêmio, Santos, Corinthians e Internacional foram alguns dos clubes que levantaram a discussão dentro e fora das 4 linhas. Os nossos convidados hoje são o professor do curso de Direito Luiz Henrique Mesonet e a atleta Daphne Conceição Diniz David, do judô aqui de Chapecó. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui para a gente discutir um tema tão importante. Né? Obrigada pelo convite. Obrigado. Quando vocês veem, leem notícias assim, ouvem casos assim, qual é o sentimento de vocês? O que vem à tona nesse momento? Assim, eu confesso que o meu é de tristeza, e o de vocês? Eu fico triste de saber que ainda hoje, em 2019, isso ainda acontece. Pois é, eu fico triste também, mas ao mesmo tempo eu acho que dá um sentimento de revolta, indignação, porque a gente se sente meio impotente diante desses casos, sem saber muito o que fazer, às vezes pela distância de onde acontece, e até mesmo aqui no nosso município, né, no nosso entorno, na nossa comunidade. Muitas ações poderiam ser feitas, mas essa tristeza, essa indignação, essa revolta acaba surgindo. E você, Felipe, que acompanha tanto o esporte tão de perto? Então, como foi falado anteriormente, isso já é rotineiro no esporte, isso acontece há muito tempo. O esporte ele é tido como uma ferramenta de inclusão, mas ele tem
Tem muito também esse poder excludente que a gente visualiza. A gente fala muitos casos do futebol porque é o esporte que é mais visualizado, mas em diversos outros esportes a gente tem notícias, conversa com atletas que a discriminação ainda ocorre. Não só discriminação racial, mas como discriminação de gênero, enfim, outros tipos de discriminação. E isso é triste e, como o Luiz falou, dá uma sensação de impotência. Em pleno século XXI a gente está falando ainda sobre questões de diferenças por cor, por raça, por gênero, enfim. É difícil suportar essas diferenças que a gente vive atualmente. Agora, Luiz, você que trabalha muito essa questão dos direitos humanos, a gente vê, como o Felipe colocou também, que não são casos isolados, a gente vê casos acontecendo aqui no Brasil, a gente vê casos acontecendo na Europa, né, e que não são casos novos, né, aconteceu agora, mas se a gente for resgatar lá atrás, tem casos muito antigos, a todo ano, todo instante, parece que a gente está vendo essas situações se repetirem, ora com mais força, ora com menos força. Por que será que isso acontece e continua acontecendo? Então, Marina, quando a gente está falando sobre essa questão de discriminação, preconceito, racismo, a gente vê que todas as vezes que o ser humano se depara com o diferente, com aquilo que causa uma certa perplexidade, né, um estranhamento, o ser humano tem uma tendência a repelir, a criticar, a repudiar o diferente. A própria palavra preconceito vem dessa ideia de você ter um conceito previamente formado, né? Algo que você cria socialmente, culturalmente, onde nasceu, com família, amigos, e quando você se depara com algo que é diferente daquilo que você vive, a tendência é você criticar. O papel, eu acho que a coisa mais importante, o papel da sociedade, é a gente compreender na questão da educação, que é o local, ou seja, na educação, que é o nosso, o epicentro da onde nós podemos fazer essa mudança. De conscientizar as pessoas que, quem sabe o diferente não é para que você trate de forma agressiva, com raiva, com preconceito, mas que você pare, compreenda, estude, entenda, para depois fazer seus julgamentos a respeito. Daphne, você enquanto atleta, você já tem uma carreira, deve ter começado a treinar muito jovem. Como é que é essa vivência? Você convive com atletas brancos, enfim, de outras raças. Como é que é essa vivência? Como é que é a receptividade enquanto uma atleta negra? Principalmente que você está numa modalidade que ela é de origem oriental. Teoricamente é um conceito completamente diferente. Como é que você vivencia isso no seu dia a dia? Dentro do meu esporte, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito pela minha cor. Eu já vi casos de acontecer, mas comigo nunca aconteceu e espero que nunca aconteça. Mas eu sempre fui tratada com muito respeito dentro do judô e acredito que é uma construção, a cultura já é muito diferente do judô, porém já teve o caso da Rafaela Silva, que ela sofreu de racismo num campeonato, eu acredito, não sei se foi nas Olimpíadas. E eu espero que um dia isso acabe, que isso não aconteça mais. Pois é, o Luiz estava falando do caminho pela educação, né? E a gente vem tentando, insistindo, batendo nessa tecla, mas é um processo que parece às vezes tão difícil, né, Luiz? É difícil, eu acho, principalmente porque os estudiosos, educadores, sociólogos têm mostrado que o caminho para você mudar por meio da educação é um caminho muito longo. Né? Nós levaríamos 150, 200 anos, 300 anos até que toda a sociedade educada de uma forma diferente e não meramente instruída a agir de uma forma, mas realmente uma sociedade que pensa, que é ensinada a olhar o outro, a olhar a diferença como algo natural, porque se a gente for analisar a própria natureza, né, Marina, tudo é tão diferente uma coisa da outra e se respeita. O ser humano é o único que, diante da diferença, reage com raiva, reage com preconceito, reage com situações onde inferioriza alguém pela cor da pele, que é só uma quantidade de melanina diferente. E se a gente for parar para pensar, é uma coisa tão estúpida, né, de você ver esse tratamento desigual por causa da cor da pele, que a gente às vezes nem precisaria estar discutindo uma coisa que é tão trivial, tratar o outro bem, pelo simples fato de ser humano. Sim. Luiz, essa questão a gente até havia comentado antes de começar o programa sobre muitos casos acontecem na Europa, a gente tem falado de educação, teoricamente é um continente onde o nível sociocultural é mais elevado,
Tem ocorrido punições, principalmente a gente vê em estádios, as próprias equipes muitas vezes são punidas, as pessoas identificadas são punidas também. Como é que é essa discriminação perante a lei, olhando para o direito agora? Se a gente for pensar, também tem um lado que a mídia nos últimos anos mostrou muito isso, e foi bem colocado por vocês, que a gente tem visto nos últimos meses a mídia retratando esses casos. Mas a Europa, já desde 2012, os tribunais europeus têm punido pessoas que praticaram racismo. No Brasil, só em 2019 já foram mais de 60 casos de racismo e injúria racial, né, colocando como essa diferença do racismo sendo algo para o grupo, por ser negro, a injúria racial sendo direcionada para a pessoa. Os dois acabam violando a dignidade da pessoa humana, que são princípios basilares da República Federativa do Brasil, a própria questão da equidade, igualdade. Mas o direito hoje coloca o racismo como um crime inafensável, então a pessoa que sofre a qualquer tempo não prescreve, também é um crime imprescritível, a pessoa pode ir numa delegacia, pode fazer a sua denúncia. A injúria racial já tem esse caráter por ser individual, muito subjetivo, né? Ela tem um período de prescrição pela lei, que são 8 anos, mas a gente sabe que a pessoa que sofre injúria racial, de qualquer forma, está sofrendo uma forma de racismo. Então ela está, até não é correto falar a palavra habilitada, mas ela pode se sentir à vontade de fazer a denúncia, que, teoricamente, o judiciário brasileiro tem punições. Mas, na prática, a gente sabe que tem um contexto social muito forte. Sobre o que o Felipe falou sobre a Europa, eu acho que é legal a gente falar que todos os lugares onde a gente vê esses casos de racismo muito exacerbados, tanto no continente europeu quanto aqui no Brasil, a gente vê um movimento de força nacionalista muito forte, e sem querer polemizar com polarizações, ideologias políticas, mas esse sentimento de eu sou brasileiro, né? Eu sou branco. A gente tem muito isso aqui no Sul. Eu sou alemão, eu sou italiano, e na verdade nós somos brasileiros, né? Nós fomos colonizados não pelos portugueses, mas por índios, por negros. A nossa cultura é negra. Então, de alguma forma, nós carregamos muito essa coisa do negro em nós. E é engraçado ainda como as pessoas, por não entenderem, por não saberem, acabam praticando racismo. E, inclusive, a gente se orgulha de muitas coisas da nossa cultura que são da cultura negra, né? Desde culinária até o próprio carnaval, ao samba, à música. Então tem muita coisa que, como brasileiros, a gente tem prazer de falar e de citar e de se orgulhar, mas que, de repente, na prática, para muita gente é um fator de divisão, né? Uhum. A própria religião, né? Se a gente for considerar, a gente tem muitos casos de intolerância religiosa, principalmente por sermos ainda um país de maioria católica, mas quando os negros foram cerceados de poder exercer sua religião, eles acabaram cristianizando. Os benzimentos, as simpatias que a gente vê no final do ano, que a gente estava conversando antes do programa, sobre pular as ondas, guardar a lentilha na carteira, se benzer, passa a folha da figueira, enterra no formigueiro, toda essa coisa, tudo isso vem de tradições das religiões africanas e que nós acabamos incorporando no Brasil, né, de uma forma cristianizada, e ainda temos casos de racismo. Daphne, eu sei que você trabalha já, acadêmica do curso de Educação Física, você já trabalha com crianças. Como é que você vê essa relação nas crianças? Você já conseguiu perceber em algum momento alguma diferenciação de crianças por causa dessa questão da cor, ou isso é mais remoto nessas faixas etárias? Eu acredito que a criança ela não nasce com preconceito. Se ela tem algum, é porque ela trouxe da família, de casa mesmo, porque a criança não entende. Então, os meus alunos que eu tenho aqui, nunca aconteceu algum caso de não querer, por exemplo, treinar com outra criança por ela ser negra, ou não querer encostar, não querer dar mão, nunca aconteceu nada disso. Porque eu acho que as crianças não... o preconceito é uma coisa que é criado pela cultura, não é uma coisa que a gente nasce. É uma construção, né? Muitas campanhas a gente viu também na mídia nos últimos tempos mostrando isso, né? Fazendo exercícios com as crianças, mostrando justamente que a criança não nasce racista, né? Ela aprende a ser numa sociedade que já tem isso muito, muito forte, assim, muito enraizado, né? Sabe, Marina, que eu acho que é interessante a gente falar que a nossa sociedade, o ser humano por si só, a gente quer ser aceito. E a construção sociocultural que nós temos é que o branco é aceito e que o negro não é aceito. Tem até estudos de universidades, tem vídeos, inclusive em plataformas disponíveis na internet, de crianças onde os pesquisadores pediam para elas se ela se comparava uma boneca negra ou uma boneca branca. E a criança, mesmo sendo negra, se comparava à boneca branca pelo medo de ser rejeitada. Então isso é uma coisa que a nossa construção social também tem que ser trabalhada nesse quesito na educação. Que o branco e o negro são humanos,
não são brancos e negros, né? Que essa questão da aceitação tem que ser melhorada, tanto pelo poder público, com políticas públicas, dentro da universidade, com ações sociais, com ações comunitárias. Então tem muito caminho pela frente, tem muita coisa que dá para fazer. Tem bastante. O que eu ia te perguntar, Daphne, você contou a tua experiência como atleta, agora a cidadã, Daphne, já vivenciou, já viveu em algum momento situações de racismo, situações que você se sentiu constrangida? Sim, principalmente na escola, quando eu era mais nova, já aconteceu. Os mesmos tipos de piadas que eles fazem com os jogadores de futebol, ou com a Rafaela Silva, assim, já aconteceu comigo também. Já aconteceu de eu reparar, por exemplo, entrar em alguma loja e tu tem um segurança particular para ti. E não faz muito tempo, quando eu estava indo treinar e uma mulher segurou a bolsa porque pensou que provavelmente que eu iria roubar ela. E isso eu tenho certeza que isso aconteceu por eu ser negra. É absurdo, né? A gente fica até sem ter o que dizer, assim, e sabendo que são casos que se repetem, né? Todos os dias com você e com outras pessoas. E tem casos menores que as pessoas fazem piadas assim como se fosse brincadeira, piadas que eles acham muito engraçado. Eu particularmente não acho. E aí eles falam, se eu fosse racista, eu não teria amigo negro. Se eu fosse racista, minha namorada não seria negra, sabe? E tu pode ser racista e ter um amigo negro, tu pode ser racista e namorar uma pessoa negra do mesmo jeito. Um caminho fácil, eu creio que para a gente começar com atitudes, com ações mesmo para quebrar com isso, e que eu acho que até mesmo para quem está nos assistindo é legal de pensar, no grupo do WhatsApp, quando rolar piadinha, tanto machista, racista, né, ajuda a orientar, né, porque às vezes a gente não depende de uma política pública, de uma lei para que isso aconteça, mas é o nosso papel como cidadão, é o nosso papel como humano. Fala para o colega, fala para o amigo, olha, isso não é legal, não pega bem. É um bom caminho para a gente começar lá em casa, sem precisar sair na rua com bandeira, com placa, nem nada, mas a gente já faz nosso papel como cidadão. Sim, e a gente vê que quando surgem esses casos, quando se tornam mais evidentes, aí a gente vê uma mobilização muito grande, né? Seja dos clubes, das torcidas e de movimentos, né? Só que parece que passado aquele impacto inicial, de repente a coisa vai arrefecendo, né? Então eu acho que um caminho também é que esse assunto esteja sempre em pauta, né? Que a gente esteja sempre discutindo essas questões para que a gente possa começar a transformar essa realidade, né? Não sei, o Luiz já falou um pouquinho, mas o que vocês acreditam que seja um caminho possível aí para a gente começar a ver diferença daqui para frente? Eu acho que o meio, como o Luiz já colocou, o meio esportivo ele é muito uma construção cultural que vem de muito tempo, e isso que o Luiz falou dessa sensação de nacionalismo, de patriotismo, era muito utilizado antigamente por chefes de Estado para, se você ganha no esporte, isso dá uma denotação de que você é muito forte, você é uma nação forte. E isso acabou, até tem um filme que fala sobre o Hitler, que o Jesse Owens, que era um atleta americano do atletismo negro, nas Olimpíadas de 36 em Berlim, a Olimpíada foi toda feita, organizada pelo Hitler, para que a Alemanha demonstrasse sua hegemonia sobre os demais países. E o Jesse Owens, um atleta negro, ganhou 4 medalhas de ouro olímpicas nessa Olimpíada, e aí tem aquele gesto que ele estende a mão com o punho cerrado acima da cabeça, e o Hitler ficou enfurecido. Então isso tudo é uma construção histórica que vem de muito tempo, e eu acredito que as punições elas são importantes, mas eu acho que passa muito mais por uma questão de conscientização. A gente ficar punindo, talvez vai chegar um momento que você vai punir todo mundo e isso não vai resolver. Então eu acho que é muito mais uma questão de conscientização, desde aquilo que o Luiz falou, num grupo de WhatsApp, com amigos, do que talvez a gente tenha que depender de políticas públicas para que haja uma mobilização para tentar resolver um problema que talvez nem deveria existir. Exatamente. Eu acho que desde agora é lei que que fale sobre a história dos africanos aqui no Brasil, né? Agora, eu acho que faz uns mais de 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos que virou lei. Se vocês forem ver em outros países que tiveram por exemplo, o Holocausto, tem museus contando a história do jeito que aconteceu, com escultura, com imagem, do jeito triste que aconteceu de verdade. Então as pessoas entram ali e as crianças, os adolescentes são obrigados, como matéria obrigatória, frequentar o museu para sentir o que aconteceu. E aqui no Brasil não tem isso.
E eu acho que deveria ter para retratar do jeito que aconteceu, colocando o nome, colocando a forma que a pessoa morreu, por exemplo, na escravidão, para assustar, para fazer a pessoa sentir o que aconteceu de verdade. Porque do jeito que se passa na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, passa de um jeito muito distante, né? Parece que... Mas não faz tanto tempo que isso aconteceu. E não gera nenhum tipo de sentimento de revolta. A gente tem que ficar revoltado com o que aconteceu e isso não acontece. Você falou, tocou num ponto muito importante. A gente tem que ficar revoltado com o que aconteceu e com o que ainda continua acontecendo, né? E aprender com os nossos erros. Eu acho que essa é a maior experiência, né, de países como a Alemanha, que trabalham o Holocausto dessa forma, para que a gente não repita, para que aquilo não se repita, né? E não tratar com uma naturalidade que às vezes a gente trata aqui, a escravidão e tudo que a gente viveu, né? Sabe que eu vejo muita gente dizendo assim, eu nunca vi um caso de racismo aqui na minha cidade, eu nunca enxerguei, não significa porque a gente não viu que isso não acontece, né? E que isso não aconteceu, e aconteceu muito no Brasil. As pessoas ainda são punidas pela sua cor de pele, né? A gente vê que o Brasil é uma sociedade muito miscigenada, com uma população negra muito grande, e ainda o negro é colocado em segundo lugar. Ele é visto como o empregado doméstico ou com empregos subalternos, enquanto o branco é colocado num patamar diferente, né? Tem um lado muito positivo do esporte, que o esporte colocou o negro num lugar de destaque que até então ele não tinha tido. Mas se a gente for pensar por que dentro do esporte o racismo é tão grande, há uma disputa de cores entre o branco e o negro dentro do esporte para mostrar quem é melhor, se um é melhor que o outro, né? Então eu acho que isso é uma reflexão também importante da gente fazer, de coisas que às vezes a gente não vê acontecendo, mas que acontecem. Dar mais voz para as pessoas que sofrem esse racismo, né? Empoderá-las para que elas denunciem quando houver casos de racismo. As torcidas organizadas se mobilizarem para evitar casos de racismo. Aqui em Chapecó acontece, volta e meia a gente ouve quando vai assistir um jogo, ouve lá no estádio, a gente ouve casos de racismo. É legal a gente, na hora não dá para falar, porque tá tudo muito acalorado, pode vir a briga e tudo mais, mas acho que é legal ter essa conscientização, os clubes também se mobilizarem, fazerem campanhas contra o racismo, não basta um comercial na televisão, né? Tem que ter ações específicas, mas eu acho que a gente está caminhando para um rumo interessante. Acho que específicas e permanentes, né? Exatamente. Certo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, pelos depoimentos que enriqueceram muito essa nossa discussão. Esperamos, né, que a gente consiga ir mudando essa realidade aos poucos, né? A gente sabe que o caminho não é fácil, mas ele precisa ser trilhado, né? E nós estamos aqui para isso também. Muito obrigada pela participação de vocês. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre um ultramaratonista que vai participar de uma prova de 160 quilômetros. É rapidinho, nós já voltamos. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. No processo de produção e consumo de notícias em veículos de mídia tradicional, como impresso, radiofônico ou televisivo, há pouca possibilidade de interação com o público. Porém, com o advento da internet, este processo sofre transformações e a interação passa a ser uma de suas principais características. Nesse contexto, as redes tornam-se frequentemente palco para a disseminação de ódio. Esta foi a situação identificada no trabalho de conclusão de curso de jornalismo da egressa Andriele Severo. Em sua monografia, Andriele apresenta os resultados de uma pesquisa sobre os comentários realizados no post da primeira notícia do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, publicado na página do Portal do G1 no Facebook em 14 de março de 2018. Foram analisados manualmente 1.316 comentários e categorizados em temáticas para identificar os sentimentos expressos em cada um deles. Entre as 9 categorias, o gênero assassinato, que analisa a presença de comentários sobre o fato que ocasionou a publicação, foi o mais predominante.
Em um contexto geral, 19,4% apoiaram o assassinato, 21,3% criticaram e 1,3% permaneceram neutros. Já na análise dos sentimentos predominantes nas reações, 71,4% carrega o sentimento de crítica ao assassinato, 24,6% apoia e 3,9% representam neutralidade. Diariamente, o Facebook recebe cerca de 1 milhão de denúncias de conteúdo de ódio ou ilegal. Atentos a esses números cada vez maiores, as plataformas Microsoft, Google, Twitter e Facebook assinaram no dia 31 de maio de 2016 um documento elaborado pela União Europeia que traz regras contra conteúdos racistas, violentas ou ilícitos em sites e redes sociais. Eu sou Jaime Rodrigues, este é o Unisciência. Até a próxima! Você já ouviu falar em ultramaratona? É uma corrida com distância superior à da maratona. As distâncias mais comuns são de 50 e 100 quilômetros. O Denis Eberts vai correr uma prova dessas e por um motivo muito especial. Olá, Denis, seja bem-vindo ao Na Torcida. Obrigado. Conta pra gente como é que vai ser essa prova, por que você está correndo essa prova especificamente? Justamente tudo isso em função da doação de sangue, né, de despertar. E nisso a gente acabou fazendo uns projetinhos bem interessantes na região em função das cidades que compreendem entre Joaçaba e Chapecó, para chamar os doadores de sangue, fazendo os dito cujo treinões EMOSC, né? Então a gente conseguiu agilizar a galerinha na região e ter o apoio também que vai ser no dia, no caso no sábado, né? Desse pessoal em cada cidade vão correr com de 2 a 4 atletas junto comigo, né? Para dar um apoiozinho moral. Olha só. Denis, quando que surgiu esse gosto pela corrida? Logicamente você não deve ter iniciado já com a ultramaratona, mas como é que foi se desenvolvendo todo esse processo até começar a correr essas longas distâncias? A história linda do esporte, né? 26 quilos acima do peso, sedentarismo já vendo umas dificuldades para uma infinidade de coisas, né? E, literalmente um policial que por um encanto da vida morava em Joinville e vivia me convidando e nisso comecei. E literalmente foi a diminuição do peso, uma vida mais regrada, mais bacana em função de tudo, muitos e bons passeios, muito mais amigos, né? Então é incrível de ver o que o esporte traz e como a doação de sangue estava no caminho aí da gente fazer um reforcinho para algumas deficiências que podem ocorrer em determinadas datas, né? E digo, como a Elianinha também do EMOSC é amiga e cliente já de muito tempo, daí eu digo, sugerimos a ideia e eles abraçaram maravilhosamente. E como é que vai funcionar então essa prova do EMOSC? Na realidade não é bem uma prova, é só um desafio, né? Eu digo único, mas esse único só de forma direta tem 40 pessoas no dia que vão estar dando apoio para mim diretamente, né? E depois, sem falar da recepção do EMOSC e da saída também em Joaçaba. Então a gente acaba saindo através do apoio de 4 atletas de lá, no sábado de manhã, e cada cidade, Catanduva, Zerani, Ponte Serrada, Vargião, Faxinal dos Guedes, Xaxim, Xanxerê e Chapecó, cada setor vai acompanhado na BR em função de 2 a 4 atletas, né? Nessas cidades você vai ter pontos de apoio, vai fazer alguma parada? De paradas, a gente acabou fazendo algumas paradas específicas nesses locais, não seriam muito ideal dentro do que eu preciso fazer, mas a gente acabou fazendo essas paradas para dar uma moral para cada cidade local, que todas elas fazem parte do EMOSC entre Chapecó e Joaçaba, né? Então eles acabam dando um apoio, fica bacana, motiva a sociedade local em função da doação de sangue também, né?
Como é que são os treinos de um ultramaratonista, Denis? Bastante solitário. Mas é engrandecedor por outros caminhos de coisas que você vai ganhando para você, né? E literalmente, enquanto as pessoas estão dentro do problema, resolvendo o problema, você resolve os seus problemas pensando, correndo, caminhando um pouco, se hidratando. E dá para pensar, né? Porque a distância é longa. Essa vai ser a maior distância que você já correu ou não? Já, essa é a maior. Por isso que eu acabei fazendo um evento para a gente arrecadar grana para os animais aqui de Chapecó, que eu corri de Chapecó a Concórdia, né? Então, naquela época, a ideia foi vender os KMs, né? Então, a gente conseguiu vender R$100 o KM e arrecadar uma boa grana para operar os animais na cidade, que também foi um evento muito bacana, né? Você está muito ligado a causas sociais, conseguiu aliar o esporte a esse lado social também? E perder um bocadinho de gordurinha. Benefício para todo mundo, então, né? Sim, não é fácil não. Mesmo porque o sedentarismo traz um outro conjunto de coisas, de doenças, e normalmente isso pede sangue, pede a doação de sangue, pede a doação de muitas pessoas na sociedade. Então o bacana é que se você acaba disseminando isso, a gente acaba sendo como orientador, como professor, a referência para muita gente, porque a gente tem o conhecimento. Então, por exemplo, eu não tenho o conhecimento de fazer uma planilha, eu tenho o administrador da minha planilha, que é o professor Osmar da Academia 5, né? E o Marlos também, que é da Academia Saúde CIA, que também me passa projeto assim todo de planejamento dentro da academia. Então, na realidade, eu sou só um fazedor, né? Os orientadores. Como é que você tem conseguido despertar esse gosto pela ultramaratona em outras pessoas? Já tem um grupo de ultramaratonistas que treinam com você, que correm com você? Ou ainda está difícil de recrutar pessoas? É uma prova que como você falou, é muito solitária, muitas vezes você treina sempre sozinho. Mas agora tem ocorrido umas coisas bacanas e tal. A gente estava até com um projeto junto com a assessoria Tauras de Xaxim. E eles agora, esses dias justamente teve uma prova de 24 horas, semana sexta-feira no feriado, de 24 horas em função de colocar gente. E a gente teve uma grata surpresa, que a moça que participou como convidada pela primeira vez, literalmente teve conquistas de quilometragem que até ela mesma se assustou. E a gente foi brincando com ela e vendo que ela estava literalmente saltitante, né? E então você descobre valores, né? Descobre valores assim da forma... E como de uma maneira geral, como eu também sou hipotérmico, eu tenho uma dificuldade... Para qualquer pessoa fazer qualquer distância longa é fácil. Eu estive competindo com gente agora há pouco tempo, que eu fiz 90 km em União da Vitória, que eles correram com basicamente a mesma roupa molhada, úmida a noite inteira. Eu, depois de um determinado tempo de umidade, eu começo a me dar hipotermia e eu começo a perder potência e literalmente pode ter casos sérios. Então, sempre quando eu saí treinar de madrugada, nessa prova eu tive 4 trocas de roupa. Né? Enquanto que pessoas não teve troca nenhuma. E, digamos assim, quando eu saí nos meus treinos de 50, 60, 70 até 80 quilômetros, eu tenho que sair com manta térmica, eu tenho que sair com uma parafernália de coisas e pensando aonde passar, aonde eu vou poder comprar para repor hidratação, né? Como é que são esses seus treinos? Você treina em rodovia? Como é que você treina? Na verdade, você mais ou menos, quando você pega a planilha, você já começa a projetar, né? Então teve, por exemplo, o treino de 80 km. O treino de 80 km o professor me passou dividido que eu fizesse 25 ou 30 de novo e 20 em 3 fases, né? Tipo, descansa, se hidrata, se alimenta e daí vai. Eu pensei comigo, eu vou fazer isso, mas vou tentar fazer em 2 vezes. Eu me cobrando, né? Literalmente o meu corpo disse, você vai ter que fazer em 3 vezes. E eu tive que fazer em 3 vezes. Por que aconteceu? Nessas 24 horas eu não vou correr com o prazer comum das 12 horas de maratona, começa 9, 8 da noite e termina 9, 8 da manhã no dia seguinte. Eu tenho que treinar em horários adversos. E naquele dia eu resolvi de sair do meio da tarde para a noite. Tipo, eu saí 2 horas da tarde e ia chegar 11 horas da noite em casa. Literalmente, só que começa a esquentar, daí tu diz, mas o calor do dia é ruim. Não.
Depois que o solo esquentou e esse calor do dia, no final do dia, começa a sair de um asfalto, aí eu fui obrigado a interromper e fazer em três fases o meu treino. Em termos de qualidade de vida, já é sabido que a prática de atividade física ela contribui em inúmeras formas relacionadas à melhoria da qualidade de vida. Como é que você, Denis, você falou que você era, enfim, tinha sobrepeso ou obesidade. Como é que, além dessa perda de peso, o que mudou na sua vida em termos de qualidade de vida? Na realidade, mudou tudo. Mudou tudo, porque tudo fica mais fácil. Qualquer problema que outras pessoas tenham, para mim é mais tranquilo. A diversidade de você ultrapassar. Justamente porque se você não, para tudo você tem que se projetar, tem que se planejar, né? E na maratona, mesmo se eu quisesse fazer, que nem por exemplo, meu plano para o ano que vem é só fazer provas curtas, só de 5 km me dá um tempinho, né? Literalmente você começa a se planejar para que no 2, 3, 5, 10 de janeiro eu comece a treinar em função de que o meu ano seja daquele jeito. Mas literalmente em função de amizades, o retorno que você tem a título de saúde, em todos os quesitos da vida são bem legais. As pessoas estranham que eu também começo o meu dia, tem muita gente que começa a treinar, aquele ser humano que desperta logo cedo, né? Literalmente eu não sou assim. O meu único treino que eu literalmente desperto muito cedo sempre foi o treino longo no domingo. Aí literalmente se é 2, se é 3 ou 4 horas da manhã que eu tenho que acordar para fazer o treino, tudo bem. Agora durante a semana, antes de determinado horário, eu não existo. É bom conhecer, né, o funcionamento do seu corpo, como é que você rende melhor, né? Para a gente encerrar, Denis, então você sai de Joaçaba no dia 23, vai chegar aqui em Chapecó no dia 24 e essa chegada também vai ser um momento bem especial, né? Vamos fazer um convite então para o pessoal estar por lá, até também para se conscientizar também sobre essa questão da doação de sangue, né? Vai ser um momento especial lá para isso também, né? Vai ser na praça, dia 24? Na praça central. E o bacana é que já tem muitos amigos envolvidos, então literalmente o convite, eu vejo porque tem muito desconhecimento quando a gente faz os treinões de MOSC, em função de tudo, em função da educação física, em função da doação. Então o barato é que muitas pessoas me questionam, cara, mas peraí, por que isso? Eu digo, amigo, sempre você puder fazer alguma coisa a título de você se doar, vai melhorar alguma coisa. E tem muita gente que me segue, eu já fui muito seguidor de muitos outros profissionais que a gente se tem como referência, né? Mas literalmente a questão de você se doar e chamar o povo para que possam vir no domingo de manhã. A minha chegada é em torno de 9 e 10 horas da manhã na Praça Central, né? E na região próximo do shopping também vai ter a recepção com toda uma galera, desde ciclista, a polícia, né? E o bacana é que a polícia vai nos acompanhar, dar o apoio. Que bacana, vai ser muito legal mesmo. Te agradeço a presença aqui, parabéns pela iniciativa, né? Por ser esse exemplo aí de dedicação ao esporte, também a causas sociais e boa sorte, que tudo corra bem nessa maratona que tem um objetivo super especial aí. Legal, obrigado a vocês pelo apoio também. Imagina, muito obrigada. O programa A Torcida dessa semana está encerrando. Obrigada pela sua companhia. Na próxima quinta a gente está de volta. Até lá.